fazendo as melhores escolhas e pagando o preço de servir com amor. Seja muito bem-vindo ao canal Evangelho e Eu, tudo bem com você? Nós não precisamos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal para fazer as melhores escolhas. Se confiamos em Deus, sua palavra não deveria bastar? E por que não basta? Há quem diga que só quem passa é que sabe o peso das consequências de uma má escolha. Mas será que este saber alheio e suas consequências explícitas não deveriam ser suficientes para aquele que não passou por uma má escolha? Sem dúvida, toda escolha tem consequências para a vida, sejam elas boas ou ruins, temporárias ou por todo o nosso caminhar. As boas escolhas, porém, nos trazem não apenas a conclusão do valeu a pena, como nos impulsionam a querermos ser cada dia mais assertivos em nossas decisões. As más, por outro lado, nos ensinam que não somos suficientemente capazes de saber o que é melhor nem quando nos damos por certo de que aquilo, seja o que for, terminará da maneira que esperamos. A experiência é sem dúvida primordial nas boas escolhas. Contudo, se a experiência alheia já te mostra os resultados, por que você insistiria em pagar para ver? Lembre-se que existem consequências que cobram por toda a vida. Em Jeremias capítulo 17, verso 9, está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nosso coração sempre estará inclinado a satisfazer os desejos da nossa carne. Por isso, embora ele queira sempre o nosso bem-estar, ele não é confiável, na medida em que aquilo que consideramos bem-estar não necessariamente seja um bem para nós. Em 2 Samuel 11, verso 1, temos um bom exemplo disso. E diz assim o texto: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Davi, portanto, escolhe ficar e ter um período de descanso. Foi neste contexto que seu coração folgou ao ponto de desejar o que não era seu, a mulher do seu próximo. E como todo desejo perverso não vem sozinho, acompanhado veio também uma maquinação diabólica que custou a vida de Urias, um homem justo, um soldado que só queria lutar por seu rei. Mas assim como o seu próprio nome em hebraico significa Uri-Iá, o Senhor é a minha luz, o pecado de Davi não ficaria em oculto, tampouco sem consequências. As decisões que tomamos na vida precisam estar alinhadas com o caráter de Deus. E quanto menos nos damos a conhecê-lo, menos temos a capacidade de discernimento. O discernimento está ligado em conhecer com exatidão a Deus e a si mesmo. E se conhecemos a nós mesmos, daremos razão ao Espírito de Deus em deixá-lo nos conduzir. Davi tinha por hábito consultar a Deus nas suas decisões de batalha, mas não consultou a Deus na sua decisão de descanso. Normalmente a nossa velha natureza se manifesta assim, porque no íntimo cremos que fizemos o suficiente para termos o direito às regalias que quisermos, porque temos tendência em escolher sempre o que é conveniente à nossa própria carne, quando o parâmetro principal deveria ser o quanto minhas decisões se alinham com a vontade de Deus, sem desconsiderar que comumente precisamos estar a sós com Deus, mas neste caso havia uma batalha em andamento e haviam guerreiros lutando, sem seu líder a conduzi-los. Devemos sempre considerar se nossas escolhas favorecem o coletivo ou apenas a nós mesmos. Hoje estamos em uma onda de ativismos que buscam os próprios interesses, legislando em causa própria, ou de uns poucos que se juntaram com um propósito de tentar prevalecer sobre o bem comum da sociedade. Não há amor neste processo, porque está escrito que o amor não busca seus próprios interesses. Esta não é uma escolha que visa o coletivo, mas um propósito particular que agrada a própria carne. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 7, está dito assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Nosso coração deve estar submetido ao Senhor. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie apenas na sabedoria humana. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ou seja, procure compreender o que está sendo promovido pelo Senhor, ou se são situações que se configuraram sem a mão de Deus. E Ele endireitará as tuas veredas. Ele te mostrará onde pisar e o que fazer. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Não confie em si mesmo. Teme ao Senhor
e aparta-te do mal. Ou seja, não sirva ao Senhor apenas por palavras, mas por obra e em verdade. Conhecer a palavra e confiar no Senhor são algumas dessas obras. Se por um lado o coração é enganoso, no outro extremo, o raciocínio carnal atrapalha a tomada de decisões guiadas pelo Espírito de Deus. E isto não é dizer que não se deva refletir sobre tudo. Pelo contrário, devemos refletir cuidadosamente. E toda conclusão deve ser apurada de acordo com o caminho que permite o fluir da vida, ainda que lhe reste prejuízo. Porque os propósitos do Senhor devem ser colocados acima das nossas necessidades e desejos. E querendo ou não, é este que sempre prevalecerá. Quanto antes você chegar a esta conclusão, menos murros nos aguilhões você dará, como está escrito em Provérbios 19, verso 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Há também de se convir que decisões maduras são baseadas em considerações e metas ou propósitos espirituais, em vez de apenas em circunstâncias materiais, interesses e desejos de natureza pessoal. 2 Coríntios 4,18 diz: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E em Colossenses 3,2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se isto estiver bem contido em nós, dessa certeza de onde deve estar o nosso foco, muitas dúvidas e ansiedades que hoje carregamos simplesmente desaparecerão. Há muitas coisas que julgamos precisar ter a nossa decisão, que são simplesmente embaraços de nossos próprios desejos. Quando o desejo é sufocado, desaparecem as angústias sobre ele, de maneira que quanto mais nos acumulamos do que é terreno, isto dentro e fora do ser humano, mais preocupações, ansiedades, demandas de decisões precisaremos atender, que não necessariamente tenham a ver com a vida que Deus projetou para nós. A verdade é que vivemos muitas vaidades e esperamos ter respostas que as acomodem da melhor maneira com os planos de Deus, deixando de ser assim na terra como no céu, para ser assim no céu como na terra. O que vem primeiro em sua vida? Um dos princípios mais importantes para se chegar a uma decisão é orar por orientação divina. Em Salmos 34, versos 4 e 5 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. E quem não conhece o tão recitado Salmo 37, verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ou Salmos 37, verso 4. Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. É fato que muitos interpretam muito equivocadamente este versículo, pensando que obedecer a Deus é a chave para eu ter tudo que a minha natureza caída pede. Mas o fato é que, se o seu prazer está realmente em Deus, você vai desejar as coisas de Deus. Quando os seus desejos se alinham com os desejos de Deus, eles se cumprirão. Sua vontade precisa se alinhar com a vontade de Deus, não o contrário. Mas são poucos os que realmente colocam este princípio de pedir orientação a Deus em prática, porque praticá-lo significa, antes de tudo, se abster de si mesmo, permitir-se ser conduzido pelo Senhor. Não é confortável e também não é óbvio, mas fato é que boas decisões são baseadas na palavra de Deus. O Senhor nos ensinou em Mateus 7, versos 24 e 25, dizendo assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando temos interesse em comprar uma casa, o primeiro fato importante é escolher o lugar. Mas então em seguida passamos a nos preocupar com os fatores estéticos e sua amplitude, a fim de acomodar tudo o que acumulamos ao longo de muitos anos. Isto porque nossas maiores preocupações são essencialmente estéticas, do âmbito da superficialidade. Isso é típico da velha natureza, do homem carnal. Mas segundo o homem espiritual, é essencial conhecer a sua estrutura, saber se sua estrutura é suficientemente segura e confiável. Porque você pode reformar uma casa velha e feia, mas não pode salvar uma linda casa, ainda que nova, porém com a estrutura comprometida.
E só há uma maneira de saber se a estrutura está comprometida: olhando o seu fundamento. Semelhantemente, a casa da nossa vida, uma vez transportada do mundo para o reino do Filho do amor de Deus, deve estar edificada sobre o fundamento inabalável. E este fundamento é o próprio Senhor, a rocha da nossa salvação. Porque muitas são as intempéries da vida que dão contra a nossa estrutura, e se estivermos bem alicerçados em Cristo, estaremos seguros. Para concluir, é também prudente procurar conselhos dados dentro dos preceitos de Cristo. Isto muitas vezes gera decisões mais sábias e melhores. Para tal, você precisa primeiramente entender que o bom conselheiro é aquele em quem se vê os frutos do Espírito de Deus em sua vida. Portanto, não é qualquer conselheiro que devemos buscar, nem qualquer conselho que devemos nutrir. Provérbios 11:14 nos diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. E outra vez lembra: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 12, verso 15. Então, uma vez que a gente conclui o que de fato são as melhores escolhas, chega então o momento de escolher pagar o preço por elas. Dentre as muitas escolhas que temos de tomar, algumas são mais caras do que outras, cobram um alto preço de nós. Eu lembro que quando escolhi minha esposa e ela a mim, eu tinha 21 anos e ela 17. E quando nos casamos, eu estava com 28 e ela havia completado 24. Esperamos 7 anos um pelo outro. Isso não é uma regra, e nem mesmo o tempo é um determinante, mas se tem algo que prova os corações, é a espera. Se você acha muito tempo, saiba que essa experiência passa longe da de um homem chamado Israel. Jacó escolheu Raquel e trabalhou duro esperando por ela por 7 anos. Ao final dos 7 anos, descobriu que foi enganado por seu tio Labão e escolheu mais uma vez esperar mais 7 anos por Raquel. A questão aqui é: se as melhores escolhas demandarem tempo, quanto tempo você é capaz de esperar? Talvez aquela faculdade que você pensa em fazer leva mais tempo do que o normal, ou talvez recursos, ou quem sabe você está se achando já avançado em idade. Saiba que Deus prometeu a Abraão descendência, e sem esta descendência não haveria hoje a nação de Israel. Abraão tinha 100 anos e Sara 90 quando receberam a promessa do Senhor. Isto está em Gênesis 17, verso 17. Vamos ver? A palavra diz assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos? E às vezes, mesmo sabendo que a vontade é do Senhor, nós não confiamos e tentamos fazer com que o nosso jeitinho seja aceito por Deus. Em seguida, Abraão diz o seguinte para Deus, Gênesis 17, verso 18. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Quanto tempo você é capaz de esperar pelas melhores escolhas? Quanto tempo você é capaz de trabalhar pelas melhores escolhas? De repente não é o teste do tempo, mas sempre será sobre o negar da nossa própria natureza e o quanto estamos dispostos a nos doar. Nunca se esqueça que as melhores escolhas demandam isto de nós. Ou você pensou que as melhores escolhas não têm um preço a ser pago? Cristo escolheu se esvaziar de sua glória por amor de pessoas que se fizeram seus inimigos. Ele considerou que pagar o preço pelas nossas vidas foi a melhor escolha. E se sacrificou por ela. E hoje estamos aqui. Será que faremos o mesmo por ele? Os nossos irmãos no primeiro século não renunciaram ao que consideraram ser suas melhores escolhas. E por causa delas foram entregues aos espetáculos públicos em arenas onde eram torturados e devorados por animais selvagens. E se fosse você abriria mão de si mesmo para fazer a melhor escolha? Espero que você tenha acolhido essas palavras em seu entendimento, a fim de que possa julgar todas as coisas com maior discernimento e prudência. Nos vemos no próximo devocional, um dia de melhores escolhas para ti. Shalom Adonai.